Algumas pessoas largam tudo, emprego, faculdade, para tentar o sonho de ser influencer. Mas será que vale a pena o risco? Será que tem espaço para todo mundo que quer ser influencer? Eu vou falar pra vocês o porquê que eu larguei a faculdade que eu cursava. Eu fazia Ciências Atuariais na UF. Cheguei a cursar 2 anos. Sim, eu nunca fui um aluno exemplar na faculdade, nem na escola. Sempre fui bom em matemática. Pelo menos uma coisa eu posso falar, que na escola eu não repeti nenhum ano. Sempre estudei em escola particular, meus pais pagavam, então, tipo assim, repetir de ano era meio que foda. Eu me fudia o ano inteiro. Chegava final do ano, eu estudava, dava o gás e passava, tá ligado? Sempre foi assim todos os anos da minha escola. Na faculdade, eu comecei em 2021, na quarentena. Já começou escaralhado, né? Online, calorada, papapá. Mano, não rolou nada disso, tá ligado? Tava em lockdown tudo, eu não consegui curtir nada do início de período de faculdade, como normalmente é pras pessoas. Primeiro e segundo período foi mais tranquilo. Cálculo 1 eu fiz de boa. Cálculo 2, eu ia fazer a prova, o bagulho tava difícil pra caralho, tá ligado? Eu conheci um mano que fazia umas provas online, eu paguei ele, fez minha prova e eu passei com 10 em cálculo 2, tá ligado? E cálculo 3 também. A questão, mano, é que eu não me dedicava na faculdade porque eu tinha isso dentro de mim. No final das contas, eu não ia trabalhar com aquela merda ali, tá ligado? Na época, eu tinha um patrocinador que me dava grana com o esporte. Eu era tatuador também. Eu já tava fazendo uma renda sem ser com aquilo que eu tava estudando. Quando eu comecei a gravar vídeo, brother, acabou o tempo que eu tinha pra estar minimamente me dedicando pra eu não ser jubilado na faculdade. Eu cheguei a cursar 4 períodos de ciências atuariais. Chegou no 5º período, moleque, o bagulho tava bizarro, tá ligado? Umas matérias muito cabulosas de matemática, estatística, probabilidade. Pra eu passar naquelas matérias, eu teria que dedicar tempo que eu tava dedicando em outras coisas, entendeu? Pensei assim, mano, eu não vou usar isso aqui pra porra nenhuma profissionalmente, tá ligado? Por que eu vou estudar isso aqui, tá ligado? Eu só parei de ir e hoje eu fui jubilado. Mas eu ainda penso assim, em cursar alguma faculdade depois, tipo marketing, publicidade, coisas que realmente me ajudariam profissionalmente. Até porque tenho a minha marca de roupa, tá ligado? A Mob. Teve o lançamento aí dos casaquinhos pra quem tá passando frio, mano, nesse Rio de Janeiro, que tá um frio do caralho. Esse casaquinho brabo aqui, ó. Se liga. Casaquinho com a manga estampada, estilosão. Vou deixar um cupom aí pra vocês, tá ligado? Eu não tô incentivando ninguém a largar a faculdade. Ser formado em alguma coisa, além de você ter bastante conhecimento sobre aquilo, pode ter mais segurança futuramente em entrar em algum mercado. Tem algumas situações que você é favorecido. Eu acho que se você cometer um crime, se você for formado, na hora de você sofrer alguma pena ali, isso pesa, tá ligado? O juiz olha assim e vai falar, caralho, esse filho da puta que estudou 4 anos e pá, não sei o quê. Tem algumas paradas que ajudam. Então é isso. Pra você que acha que eu sou vagabundo, agora eu sou realmente vagabundo mesmo, porque nem faculdade eu tenho, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Tamo junto. É nóis. Eu até entendo o lado desse rapaz, porque ele largou a faculdade quando ele percebeu que estava dando certo a carreira dele como influencer. Então, ele não foi tão bobinho assim. E eu concordo, porque não dá pra jogar tudo pro ar, a não ser que você seja herdeira, enfim, muito rica, para simplesmente abandonar a faculdade, emprego e tentar a sorte como influencer digital. O ideal é não abandonar tudo, continuar trabalhando, ganhando algum dinheirinho, uma renda, e quando você perceber que está dando certo na internet, aí sim você larga. E de preferência tem um pezinho de meia, um dinheirinho guardado para possíveis imprevistos, para você não se lascar com dívidas, tentar mostrar o que não é, entendeu? O dia que eu desisti de medicina, odonto e direito pra virar tiktoker. Cadeiras à parte, porque na época eu nem tinha TikTok, então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais da minha história pra vocês me conhecerem melhor. Nunca fui aquele tipo de pessoa que tem um sonho de profissão de infância, sabe? Isso me preocupava um pouco, porque eu via todo mundo, eu quero ser isso e eu quero ser aquilo. Eu ficava, gente, eu não sei o que eu quero ser. Eu entendo ela, porque eu tive uma adolescência muito confusa e no meu ensino médio eu ficava em dúvida entre os cursos mais populares. Direito, engenharia, medicina, eu não me sentia capaz nem de tentar medicina, nem tentei. E realmente eu não sabia o que eu queria, sabe? É bem delicado tomar uma decisão tão importante assim com 17, 18 anos. Dá para entender esse ponto. E no meu caso, por eu ser de família de concursados,
rolava uma pressãozinha, até hoje rola, de tenta concurso, se dedica, estuda muito para concurso, para você ter estabilidade financeira, não passar aperto, não fica se arriscando em CLT, etc. E isso gerou uma pressão, uma ansiedade muito forte em mim, a ponto de ter que fazer terapia, sabe? Quando eu tava com 16 anos, eu falei assim, vou me mudar de cidade, porque eu morava no interior, pra fazer um cursinho e conseguir tirar uma nota boa e passar na faculdade que eu quiser. Como eu não tinha muito bem uma profissão que eu queria, eu falei, gente, vou fazer medicina, é o curso que todo mundo quer, vamos lá. Sim, eu não sabia de nada, então eu tive que aprender tudo do zero e por isso que eu ficava atrás de algumas pessoas. Mas mesmo assim, nos primeiros vestibulares eu já tava pontuando bem, fiquei super feliz, mas mesmo assim não foi o suficiente pra eu passar de primeira. Aí falei, fazer mais um ano de cursinho. Fiz mais um ano de cursinho, só que já no começo eu falei, não tô muito afim mais de fazer. E agora? Falei, vou continuar no cursinho. Continuei, consegui mais aprovações e daí teve vestibular que eu também nem fui fazer porque eu já não queria mais. Daí comecei a fazer estética porque eu falei, só 3 anos e eu tinha intenção de montar uma clínica, então eu queria entender de todos os procedimentos pra saber o que eu ia colocar e não adianta exigir algo que eu não sei. Então foi essa a minha intenção de início, só que eu comecei a ver que eu não tava gostando da faculdade de estética, só que mesmo assim eu continuei. Que era a pandemia, falei, vamos continuar aqui e depois a gente vê o que dá. E surge o TikTok, eu postava, mas eu não tinha constância e eu não sabia que as coisas eram tão difíceis assim, porque daí começou a surgir oportunidade e tudo mais, mas eu vi que era bem complicado e não era tão fácil quanto eu pensava, então eu fiquei meio assim, tava fazendo faculdade, era muita coisa na minha cabeça, eu não tinha certeza se eu queria realmente produzir conteúdo pra internet. Daí depois final do ano passado eu comecei a pegar firme e tudo mais, falei, é isso que eu vou fazer. Hoje em dia a maioria do meu trabalho é TikTok, mas eu também tenho fonte de renda paralela ao TikTok. Quer dizer que você largou tudo pra virar influenciadora? Amiga, eu larguei. E hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha transição de carreira de dentista pra influenciadora full time. Bom, pra quem não sabe, por formação eu sou dentista, especialista em harmonização facial, e no meio do ano passado eu larguei completamente essa profissão pra trabalhar só com internet como influenciadora. A verdade é que eu era bem frustrada com a minha profissão, acho que a minha especialização já diz muito do quanto eu queria fugir da odontologia convencional e achar alguma coisa relacionada à estética e beleza na minha vida. E em dado momento foi bom, eu achava que eu tava seguindo o caminho certo, mas sempre com a sensação de que eu tava deixando um sonho pra trás. O que eu não esperava era que um vídeo aleatório de Arrume-se Comigo fosse mudar completamente os caminhos da minha vida. Há mais ou menos 2 anos atrás eu vi a oportunidade de agarrar esse sonho de novo, mas sem deixar minha outra profissão de lado, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 10 mil seguidores, eu já comecei a ganhar dinheiro com a internet. Foi quando as primeiras marcas começaram a me procurar pra fazer publicidade, que pra quem não sabe é a principal fonte de renda do influenciador. Ela foi muito corajosa de abandonar a profissão para tentar ser influencer, mas percebi que ela se planejou, juntou dinheiro, provavelmente, não largou tudo assim para viver uma aventura, que é o que algumas pessoas se confundem e acabam fazendo, porque vê toda aquela coisa que parece um paraíso, um mar de rosas, sabe, vários recebidos, publicidade, lugar de luxo, viagens. Só que muita gente se endivida para passar isso na internet, para mostrar que tem uma vida bem sucedida. Alguns têm muita lábia, enfim. Você nunca sabe realmente o que acontece ali depois da gravação, entendeu? Não se iluda pensando que a vida de influencer é um mar de rosas, um paraíso, que você vai ficar rico da noite para o dia, pois tudo exige muita constância, estratégia. As coisas foram crescendo e eu falei, menina, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. E aí a sementinha da desistência do odonto começou a ser plantada na minha cabeça. Quando eu vi que além de um hobby, uma grande paixão, aquilo tava se tornando realmente uma profissão com tudo que envolve isso. Inclusive o tempo, esforço, dedicação. Aí eu fiquei caladinha fazendo o meu, não expressava esse desejo pra ninguém pra não causar alarde. Mas aí eu comecei a colocar metas na minha cabeça, do tipo, não, quando eu estiver ganhando mais, eu largo. Comecei a ganhar mais. Aí falei, não, mas pra ter uma segurança, quando eu estiver ganhando tanto, aí eu largo. E eu, com medo de tomar essa decisão, fui postergando essa meta até o momento que eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô feliz, sei que não é o que eu quero pra minha vida, financeiramente já não faz a menor diferença. Quando eu me fiz todas essas perguntas e não consegui achar uma justificativa pra eu ainda estar lá, eu percebi o que eu tava fazendo. Eu não tava ali por mim. Eu tava ali pelos outros. Pra dizer que além de influenciadora, eu também tinha uma profissão convencional, mais bem vista pela sociedade. Quando eu percebi que só isso me segurava ali, foi muito libertador e eu falei,
tô fora. Quem tá no comando da minha vida sou eu. E, gente, foi a melhor decisão que eu tomei. Quando você foca em uma coisa só e para de perder tempo com outra que você sabe que não quer, só não quer admitir, as coisas crescem muito mais rápido. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou influenciadora e ponto. Que eu trabalhei e trabalho pra caramba pra isso. Sempre me perguntam sobre a reação da minha família, etc. Gente, eu tenho o apoio total deles. Óbvio que no início houve um receio, as pessoas que mais nos amam são as que mais se preocupam também. Mas contrafaçam argumentos, eles veem primeiro o tamanho da minha felicidade, que é o mais importante pra eles, todos os retornos positivos e tudo que eu tenho conquistado a partir da minha nova profissão. Então eles são os apoiadores e fãs número 1. Se você puder dar algumas dicas pra quem também quer profissionalizar e fazer disso uma carreira, eu diria persistência, porque as coisas não acontecem de uma hora pra outra. Constância, porque quem não é visto não é lembrado. A autenticidade, porque já tem muita gente nesse meio, mas não tem ninguém como você. E claro, ninguém cresce sozinho, gente. Chega uma hora que você precisa de profissionais tão comprometidos e dedicados quanto você. Então minha última virada de chave, que foi muito importante pra minha carreira, pra profissionalizá-la, foi escolher uma assessoria pra me representar. Eu tô acompanhando essa discussão que tá rolando na internet sobre influenciadores que estão voltando pro CLT porque a influência já não tá mais rendendo tanto assim. E eu tenho uma observação pra fazer que eu ainda não vi as pessoas perceberem e nem apontarem nessa conversa, que é: construir carreira é um privilégio e é um privilégio que custa caro. Antes de começar a empreender e antes mesmo de criar conteúdo pra internet, eu fui CLT por muitos anos. E eu falo de um lugar de uma pessoa que não nasceu em um berço privilegiado. Eu tive que trabalhar muito pra ter os privilégios que eu tenho hoje. Isso sempre foi uma coisa que eu percebi. Pra construir carreira, a gente precisa de dinheiro. Isso vale pra qualquer profissão, porque em tudo que tu vai se aprimorar e tentar se destacar, não vai bastar você ser bom naquilo que você faz. Tu vai ter que investir. E na produção de conteúdo, infelizmente, não é diferente. E é por isso que tem tanta gente que entra nisso, mas acaba quebrando a cara e tendo que voltar pro seu trabalho convencional. Eu sei que pra quem vê de fora é um trabalho que brilha aos olhos de muita gente, porque na teoria ele é um trabalho maravilhoso, mas demora muito tempo e precisa de muito investimento pra gente conseguir visibilidade. A não ser que você seja uma pessoa que já nasceu e já vem de um lugar que te ofereça muitos privilégios. Então, se numa profissão convencional talvez tu tenha que fazer vários cursos pra ser visto, tenha que investir mais em educação, tenha que aprender várias línguas, sei lá, a produção de conteúdo tu tem que investir no consumo. É muito delicado falar sobre isso, principalmente sendo uma criadora de conteúdo. E meu objetivo como criadora não é incentivar vocês a consumir o tempo todo, mas é irreal falar pra vocês que isso não é importante. Porque como eu disse, se num trabalho convencional tu vai investir, sei lá, num curso, pra criar conteúdo tu vai ter que investir em equipamento, às vezes tu vai ter que investir em produto pra fazer uma resenha se teu conteúdo for de beleza, tu vai ter que investir em estar nos lugares certos. Isso requer privilégio e isso requer dinheiro. Eu sei que é duro, mas quando a gente olha pra isso com realidade, acho que também fica um pouco mais fácil tentar contornar um pouco esse sistema que é muito injusto. Mas se o teu sonho é criar conteúdo, não desiste, porque pra começar, tu vai começar como em qualquer profissão, e é aos poucos, pensando no longo prazo e fazendo esses investimentos quando tu puder fazer. É fato que nesse meio, às vezes, tu vai receber por um vídeo o que tu não receberia trabalhando por 1, 2, 3 meses ou muito mais. É o caso de pessoas que são estratosfericamente grandes. Dá sim pra ganhar dinheiro e dá pra ganhar muito bem com isso, mas lembrem que vocês vão ter que construir carreira pra chegar nesse lugar, e que esse caminho da construção de carreira não é nada simples, seja na produção de conteúdo ou em qualquer outro. E é isso, se você tem esse sonho de viver da internet, não desista. Para alguns pode sim ser muito mais fácil, principalmente para pessoas privilegiadas que têm acesso a muitas coisas e muitas pessoas. Mas nada é impossível com persistência. Continua tentando, vai gravando, se organiza, grava no fim de semana se você tem um emprego de segunda a sexta. Tira o sábado e domingo para gravar, por exemplo, 2 vídeos no sábado, 2 no domingo, e vai postando durante a semana. É isso. E no final vai dar tudo certo a longo prazo. O importante é ter estratégia, constância, não desistir, que tudo dá certo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.